Bom, gente, então vamos continuar aqui com a nossa meditação na palavra, né? Estamos lendo o livro de Gênesis, meditando aqui hoje, então, no capítulo 5 do livro de Gênesis. Como sempre, eu vou orar pedindo, né, para que o Espírito Santo nos conduza nessa leitura, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva, né? E ela é nos revelada através do Espírito Santo de Deus. Então, como não é um livro comum, vamos orar antes de ler a Sagrada Escritura. Amado Senhor e Deus, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua santa presença, Pai, te pedindo, Deus, que Tu venha com Teu Santo Espírito, Senhor, e que nos revele aquilo que seja da Tua vontade, Senhor. Nos mostra aquilo que Tu deseja mostrar, Senhor. Cada palavra que neste livro foi escrito por um motivo, por uma razão. O Senhor quis nos instruir, Senhor. O Senhor quis nos mostrar algo, Senhor, de especial em cada palavra, em cada linha desta Tua Sagrada Escritura, Senhor. Então, em nome de Jesus, se revela através dessa leitura hoje, Senhor. Nos mostra, Paizinho querido, aquilo que Tu quer falar conosco, Senhor, no coração de cada um de nós, porque Tu é um Deus pessoal, Senhor. Então, não importa quando este vídeo estiver sendo visto, não importa por quem, seja lá com quem for, Senhor, fala diretamente aos nossos corações, de forma individual, Senhor, conforme a nossa necessidade neste momento, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. Amém. Então, gente, vamos começar a leitura aqui de Gênesis capítulo 5, onde nos descreve aqui os descendentes de Adão. Nós temos aqui vários descendentes até Noé. Por que até Noé? Porque Noé é o único dessa geração toda aqui, né, desses descendentes todos, que Adão não vai ver nascer. Até o pai de Noé, Lameque, Deus vê. Lameque, ele tem 56 anos, né? O pai de Noé tem 56 anos quando Adão morre. Adão, ele vive ao total 930 anos. E no livro aqui, então, de Gênesis, no capítulo 5, inicia assim, ó. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher o criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então esse foi ali o terceiro filho que é mencionado na Bíblia, né? Depois ali de Caim e Abel, mas lembrando que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas, né? A gente tem aqui na palavra de Deus um foco na genealogia que vai gerar Jesus, né? Então a Bíblia, ela sempre vai apontar desde o início para Jesus. Então o que mais é mencionado na Bíblia são esses descendentes todos aí até, né, o nascimento de Jesus. Então por isso que existem outros personagens, é claro, teve os filhos de Caim, teve, né, mas a gente não, a Bíblia não foca tanto nesses outros, né, descendentes, até nos aparece em outro momento na palavra de Deus, mas o foco aqui é a descendência aí de Sete, que vai, né, terminar lá no nascimento de Jesus, tá, gente? Então aqui no capítulo 5 nós temos de Adão até Noé, que foi filho de Lameque, né? Alguns pontos aqui, depois vocês podem ler tudo, né? Mas alguns pontos assim que chama mais aqui a minha atenção é que a maioria, né, desses descendentes, todos esses descendentes aqui, eles viveram aproximadamente 900 anos, 900 e poucos anos, né? Teve Laala, né, o que viveu aí 895, né, que foi o pai de Enoque. E uma coisa aqui que chama bastante atenção foi o descendente Enoque, que ele diz assim a palavra de Deus lá no versículo 22. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos, né?
365 a quantidade de dias que tem um ano, né? Tem alguma relação, né? Não sei dizer, mas como nada é por acaso quando se trata de Deus, né? Tudo tem um porquê. Andou, aí no versículo 24 diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, olha que coisa mais maravilhosa. Nós temos o relato de que Enoque, que foi um dos descendentes aqui de Adão, ele andou com Deus e Deus o tomou para si. 365 anos depois do nascimento de Enoque, Deus o tomou, ele foi arrebatado, ele não chegou a morrer, né? Para ver assim o quanta intimidade, né, tinha Enoque com Deus, né, de andar com o Senhor, né? Depois aí de todas essas gerações, né, lá desde Adão, né, que andava também com Deus, que tinha, né, esse relacionamento face a face com Deus, nós temos aí Enoque. Nessa descendências toda aqui, nós temos Metusalém, que viveu ao total 969 anos. Ele foi o que mais viveu, né, nessa descendência aqui. Que foi Metusalém, ele foi pai de Lameque, avô de Noé. Então, como eu disse, né, Lameque, ele tinha 56 anos quando Adão morreu. Quando Adão morre, nasce Noé, né? E Noé, ele veio assim nessa descendência como uma esperança de um alívio, de um renovo de Deus, sabe? Porque diz assim, ó, lá no versículo 29, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, Lameque, né, após a morte de Adão, teve o filho Noé e pôs-lhe o nome Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Tu vê, e Noé nasceu após a morte de Adão, que foi por onde veio a maldição na terra. Foi através de Adão que entrou essa maldição, né, na terra, através do pecado. E com a morte de Adão, de alguma forma, isso acendeu uma esperança de um renovo, né? De que através de Noé agora, que foi o primeiro que nasceu depois da morte de Adão, que as coisas pudessem ser renovadas, né? E que a maldição pudesse ser minimizada, já que Adão agora não existia mais, né? Então a Bíblia continua dizendo aqui que Noé tinha 500 anos quando se nasceram aí os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? Lameque, o pai de Noé, ele morreu com 777 anos. Então, Lameque, ele não chegou a participar no dilúvio, ele não chegou a entrar na arca com o seu filho Noé, né? Ele morreu poucos anos antes do dilúvio, pouquíssimos anos antes do dilúvio. Ele morreu com 777 anos e ele teria 782 anos se ele tivesse vivo, né? Quando efetivamente eles entraram na arca e as águas tomaram conta da terra. Então foi aí pouquinhos anos antes das águas encherem a terra, de eles entrarem dentro da arca, foi que o pai de Noé morreu. Então ele não entrou junto com Noé na arca, né? Nós temos aqui no capítulo 6, né, onde fala da corrupção do gênero humano. No capítulo 6 diz assim, ó: como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Em média, né, gente?
Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Tu vê, né? Em toda a história assim da palavra de Deus, nós vamos ver isso acontecendo. Né? Tem alguns personagens que são chegados a Deus, que buscam, que oram, que andam com o Senhor, que são amigos de Deus, que têm essa intimidade, né? Que tem esse relacionamento, esse prazer no relacionamento com Deus, e os seus filhos aí não continuando isso, eles não conseguiam perpetuar isso para as gerações seguintes, né? Enquanto nasciam os filhos, e aí os filhos já se afastavam do Senhor, e aí já né, não continuavam, assim, era uma pena, né, que os pais que realmente tinham esse relacionamento tão bom com Deus não conseguiam fazer com que seus descendentes continuassem assim, né, nesse relacionamento bom. Tanto que chegou num ponto em que Deus diz que o mal tomou conta do coração de todas as pessoas, né? Lá no versículo, Deus diz assim, ó, no versículo 6 diz assim, no capítulo 6, versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Era tanta maldade que existia no mundo que o coração de Deus pesou e ele se arrependeu de ter criado o ser humano, né? Então, no versículo 7 diz assim, ó, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os seus répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de os ter feito. Porém, no versículo 8 diz assim, porém Noé achou graça diante do Senhor. Vê que graça vem de misericórdia, né? Então, não é que Noé não era um homem perfeito e não tinha pecados e não cometia erros e não tinha fraquezas. Não existe, né? O único homem perfeito que viveu na terra foi Jesus, né? Mas Noé achou graça diante de Deus. Deus olhou com um olhar de graça e misericórdia para a vida de Noé. O que será que Noé tinha que chamou a atenção, apesar do coração de Noé também não ser um coração totalmente bom? Talvez ele se dava conta das fraquezas e dos erros, e ele se achegava a Deus, e ele confessava, e ele queria ter um relacionamento, e ele queria ser uma pessoa melhor, e ele ouvia a voz do Senhor, e era alguém obediente apesar das suas fraquezas, né? Provavelmente, né? Porque algo em Noé chamou a atenção de Deus e ele teve graça diante do Senhor. Eis a história de Noé, no versículo 9 diz, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, tu vê, Noé andava com Deus assim como Enoque também andou com Deus, né? Então essa é a diferença. Essa diferença não quer dizer que a pessoa, que Noé era perfeito, porque não existe ninguém perfeito somente Jesus. Mas ele andava com Deus, ele ouvia a voz do Senhor, ele era sensível às orientações de Deus, ele era obediente, ele era justo e íntegro, como diz a palavra de Deus. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Não quer dizer que nós não vamos errar, mas nós precisamos ter um coração sensível a Deus, aprendível, né? Ensinável, né? Que Deus possa nos orientar, nos ensinar, e a gente esteja com os ouvidos atentos, nossos olhos atentos, né? A estar disposto a mudar, a estar disposto a aprender todos os dias daquilo que vem de Deus, né? Lá no versículo 11, então, continua assim, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra.
Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então ele está orientando aqui Noé a fazer uma arca e impermeabilizar, né, com betume essa arca para que a água não entrasse, né, dentro da arca. Deste modo, lá no versículo 15 diz: desse modo a farás de 300 côvagos, será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Fará ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Então 3 andares, né, tinha essa arca. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Ele falou isso para Noé. E Noé, lá no versículo 18 diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Né? Então, Deus está dizendo, ó, eu vou destruir tudo, mas como eu achei graça em ti, como eu tive misericórdia de ti, como tu é um homem justo e íntegro, anda comigo, eu te colocarei dentro da arca, tu e tua família. Né? Lá no versículo 19 continua: de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, e de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservardes em vida. Então Deus, ele envia esses animais. Noé não precisa sair catando os animais por aí, porque diz assim, ó, a palavra de Deus: 2 de cada espécie virão até ti. Deus faz as coisas acontecerem, Deus faz o seu plano se cumprir, né? Leva contigo de tudo o que se come, junta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e aos animais, né? Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Olha a diferença, o porquê que Noé foi escolhido dentre todos os homens e porque Deus achou graça em Noé, porque Noé era obediente. Noé fez exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Deus ouviu a voz de Deus, Noé ouviu a voz de Deus, Noé foi sensível a ele, Noé foi obediente. E isso nas nossas vidas hoje também faz toda a diferença. Não quer dizer que nós não vamos cair, que nós não vamos ter nossas fraquezas, que nós não vamos pecar, mas nós devemos estar sensíveis à voz de Deus e obedientes. No momento em que Deus diz, vai para cá, vai para lá, anda aqui, não faz isso, faz aquilo, se nós andarmos com Deus em oração, na leitura da palavra, né, se consagrando em jejum, Deus vai nos orientar e Deus tem o prazer de andar conosco. Olha a diferença que tem nesses personagens que andaram com Deus, que buscaram a Ele, né? Deus tem algo especial para aquelas pessoas que têm prazer de andar com Ele, de se relacionar com Ele, né? E ter um relacionamento íntimo com Deus. Então que nós possamos, assim como Enoque, assim como Noé, que nós possamos também andar com o Senhor, buscar, clamar a Deus, ter essa alegria, essa satisfação de ter um relacionamento com Deus e que possamos, quando chegarmos na glória, possamos ouvir Deus dizer:
essa filha, esse filho andou comigo. Isso é maravilhoso, isso é algo assim, ó, que não tem preço. Andar com Deus não tem preço. Nós realmente somos separados, né, quando nós andamos com Deus. Então é isso por hoje, né? Vamos parar aqui no capítulo 6 e aí no próximo vídeo a gente continua com o capítulo 7, tá bom? Vamos orar então para finalizar. Amado Senhor e Deus, oh glorioso Pai, Tu és tão formidável, Senhor, e Tu fala tanto aos nossos corações. Em apenas um capítulo ou 2, Senhor, o Senhor tem tanta riqueza de aprendizado, Pai, uma riqueza de instruções que o Senhor tem para nos dar. Cada palavra, cada frase, cada história, Senhor, que tem na Tua palavra é de um ensino tremendo, Senhor. É algo que cala os nossos corações e que nos ensina tanto, Senhor. São testemunhos, são histórias das quais a gente pode tirar tanto tesouro de ensinamento, Senhor. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que certamente esteve aqui conosco hoje, que falou aos nossos corações. Obrigada, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Obrigada pela Tua presença aqui nesse momento, Senhor. Obrigada, Pai, por fazer deste livro, desta palavra, uma palavra viva, que não morre nunca e que fala conosco durante todos os dias das nossas vidas. Oh, amado Deus, louvado seja o Teu santo nome. Obrigada por tudo que Tu és nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus eu Te agradeço e que nós possamos hoje meditar nisso que nós lemos durante todo o dia. Que essa Tua palavra fique gravada nos nossos corações, Senhor, e que possamos lembrar dela toda vez que seja necessário, Pai, todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.